O mito da caverna e o Bhagavad Gita. Na passagem O mito da caverna da obra A República, Platão explica através de metáforas expostas em um diálogo entre Sócrates e Glauco, como podemos nos libertar da condição de escuridão, que nos mantém presos a uma sombra da realidade. E também expõe a célebre teoria platônica de que através do conhecimento é possível compreender a existência do mundo sensível, experimentado através dos sentidos, e do mundo inteligível, experimentado somente através da razão. O cenário é composto por uma caverna com uma única entrada de luz, por uma fogueira acesa numa colina localizada atrás deles, por uma estrada e por um pequeno muro entre a fogueira e os prisioneiros. A iluminação estável proporcionada pela fogueira projeta no fundo da caverna sombras distorcidas de homens, animais e objetos que passam por essa estrada. Os prisioneiros, impossibilitados de se mover ou enxergar nada além do que está diante deles, interpretam essas sombras como sendo o mundo real. Assim como o mito da caverna narra a eterna busca do filósofo pela verdade, o épico Bhagavad Gita mostra a jornada de Arjuna rumo à verdade absoluta. Não há diferença entre a metáfora exposta por Platão e a condição humana de vida que Krishna explica a Arjuna no Bhagavad Gita. Quem é Krishna? Saiba que eu sou a semente original de todas as existências, a inteligência dos inteligentes, e o poder de todos os homens poderosos. Bhagavad Gita 7:10. Inteligência, conhecimento, libertação da dúvida e da ilusão, perdão, veracidade, controle dos sentidos, controle da mente, felicidade e angústia, nascimento, morte, medo, destemor, não violência, equanimidade, satisfação, austeridade, caridade, fama e infâmia. Todas essas diversas qualidades das entidades vivas são criadas unicamente por mim. Bhagavad Gita 10, 4, 5. Eu sou a fonte de todos os mundos espirituais e materiais. Tudo emana de mim. Os sábios que sabem disto perfeitamente ocupam-se em meu serviço devocional e me adoram com todo o seu coração. Bhagavad Gita 10, 8. Krishna é a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta e o controlador supremo, pois tudo dele se origina e quem tudo pode dissolver. Não houve um só tempo em que ele não tenha existido ou nascido, por isso também é conhecido como não nascido. Bhagavad Gita 10, 9. No Bhagavad Gita, ele descreve a si mesmo como sendo a semente original de todas as existências, e também revela como a sua energia material é formada e como a sua energia superior compõe as entidades vivas. Nós, como entidades vivas, conseguimos manipular a matéria, mas não somos capazes de criar uma matéria do nada, ao contrário de Krishna, a fonte de criação de todas as entidades vivas e de todos os mundos. Não é possível descrever ou limitar sua beleza, poder, riqueza e sabedoria, e nossos sentidos limitados não são capazes de compreendê-lo. Sendo assim, somente ele pode revelar a sua forma universal, tal como demonstrou a Arjuna, que maravilhado após essa visão, declarou: meu querido Senhor Krishna, vejo reunidos em seu corpo todos os semideuses e diversas outras entidades vivas. Vejo Brahma sentado na flor de lótus, bem como o Senhor Shiva e muitos sábios e serpentes divinas. Ó Senhor do Universo, ó forma universal, vejo em seu corpo muitos e muitos braços, barrigas, bocas, olhos, expandidos ilimitadamente. Não vejo começo, meio e fim em você. Sua forma é difícil de ver por causa da sua refulgência brilhante e que se espalha por todas as direções, como o fogo ardente ou a imensurável irradiância do sol. Entretanto, ainda vejo esta forma reluzente em toda a parte, adornada com muitas coroas, massas e discos. Você é o objetivo primordial supremo, o lugar definitivo que serve de repouso para todo o universo. Você é inesgotável e o mais velho.
Você é um mantenedor da religião eterna, a personalidade de Deus. Essa é a minha opinião. Você não tem origem, meio ou fim. Sua glória é ilimitada. Você tem inúmeros braços, e o sol e a lua são seus olhos. Vejo o fogo ardente saindo da sua boca, incendiando todo este universo com seu próprio resplendor. Bhagavad Gita 11:15-19. Libertando-se das correntes e transcendendo os modos da natureza material. Se para Platão o conhecimento filosófico é que dissipa a ignorância, o mesmo pode ser dito da Bhakti Yoga. De forma bastante semelhante à explicada por Sócrates a Glauco, Krishna descreve ao guerreiro Arjuna o caminho que conduz ao conhecimento do absoluto, que nos permite compreender o mundo material e o mundo espiritual. Tal diálogo ocorre momentos antes do início da Batalha de Kurukshetra, um grande duelo entre partes de uma mesma família que ocorreu na Índia há cerca de 5.000 anos. Arjuna não somente precisava lidar com a iminente batalha que se aproximava, como também precisava lidar com uma guerra que eclodia dentro de si mesmo. Ao ver o exército oponente, com seus primos, avós, mestres etc., ele é tomado por sentimentos de lamentação e ignorância e se recusa a executar o seu dharma, dever prescrito, de kshatriya, guerreiro. Após ouvir todas as lamentações de Arjuna, Krishna finalmente começa a discursar sobre os ensinamentos que beneficiariam tanto o guerreiro como milhares de gerações futuras, e lhe esclarece que não devemos nos acovardar diante daquilo que nos causa desconforto e que o conhecimento verdadeiro é desenvolvido a partir da distinção entre o real e o ilusório, e tal condição só pode ser experimentada quando todos os portões do corpo material são iluminados pelo conhecimento. Este mundo material é somente um reflexo do mundo espiritual habitado por ele. O que Krishna nos proporciona é apenas um vislumbre, uma visão parcial, e somente ele, através daqueles já investidos da consciência de Bhakti, pode nos prover esse conhecimento que foge da nossa realidade. Nós sozinhos não conseguimos alcançá-lo. Se a jornada para o escravo tem início quando ele é solto das correntes, ou seja, das paixões e da ignorância, através do conhecimento de outras vidas em seu subconsciente, o mesmo ocorre com aqueles que começam a se libertar das garras de Maya, a energia ilusória de Krishna, que controla os 3 modos da natureza material, também divididos em paixão, ignorância e bondade. Embora a alma, a nossa parte espiritual, não possua defeitos ou vícios, e exista eternamente, bem como o seu relacionamento com Krishna, as entidades vivas ao entrarem em contato com a natureza material, esquecem-se desse relacionamento e passam a julgar ter tanto poder quanto ele por se igualarem em existência. Por serem parte e parcela dele, nunca houve um tempo em que também não tenham existido e nem haverá algum momento em que deixarão de existir, mas a potência de Krishna é exclusiva dele. O desejo de desfrute para o próprio prazer, e o pensamento equivocado leva a entidade viva a se sentir independente, e o fato de se separar de sua associação faz com que se acorrente cada vez mais aos grilhões dessa energia ilusória, esquecendo-se da sua posição original de servo amigo. É preciso retomar essa consciência e relação, mas libertar-se da influência de Maya é tão difícil quanto soltar pesadas correntes. Porém, tal ato possui resultados semelhantes, pois ambos conduzem ao conhecimento puro. Portanto, se para Platão precisamos nos libertar dos sentidos para então aprendermos a distinguir o falso do verdadeiro, na Bhakti Yoga o processo é bastante similar. O conhecimento transcendental proporcionado por Krishna ao removermos da nossa mente o controle dos nossos sentidos e ao entregá-lo diretamente a ele, o verdadeiro controlador dos sentidos, não somente permite reavivar o nosso relacionamento eterno, como também nos permite conhecer a visão não distorcida da realidade. Krishna diz:
O modo da bondade condiciona uma pessoa à felicidade, a paixão condiciona a pessoa aos frutos da ação, e a ignorância à loucura. Bhagavad Gita 14:9. A fim de expor o conhecimento que nos proporciona tal liberação, Krishna explica a Arjuna esses três modos, guna, da natureza material e como é possível transcendê-los. Esses três modos se dividem em bondade, sattva, paixão, rajas, e ignorância, tamas. Assim como as paixão e ignorância representadas pela metáfora da corrente mantêm aqueles homens presos, os modos da paixão e ignorância, conforme explicado por Krishna, nos mantêm presos a este mundo material. As entidades vivas em contato com a natureza material tornam-se aprisionadas e passam a agir sob os encantos destes modos. Devido a erros, equívocos e más compreensões, elas experimentam as mais diversas espécies de sofrimentos, angústias e insanidades proporcionadas por esse cultivo. As atividades praticadas no modo da bondade são as únicas capazes de proporcionar purificação e conhecimento, ou nas palavras de Krishna, alcançar a perfeição suprema e a natureza transcendental, não diferente da sua natureza ou plataforma. E muito embora esses três modos sejam explicados separadamente, isso não quer dizer que eles não se misturem, podendo um sobrepor ao outro, especialmente durante a prática inicial. Saiba que todos os estados de existência, sejam eles de bondade, paixão ou ignorância, manifestam-se através da minha energia. Em um sentido, eu sou tudo, mas eu sou independente. Eu não estou sob a influência dos modos da natureza material, ao contrário deles, que estão dentro de mim. Iludido pelos três modos, bondade, paixão e ignorância, todo o mundo não conhece a mim, que estou acima desses modos e sou inesgotável. Esta minha energia divina, que consiste nos três modos da natureza material, é difícil de superar. Mas aqueles que se renderam a mim podem facilmente atravessá-la. Bhagavad Gita 7:12-14. O orgulho que pode surgir por se estar situado no modo da bondade pode impedir a liberação, ou em outras palavras, a transferência para o mundo espiritual. Outro ponto importante é que mesmo nesse modo, a felicidade ainda é fugaz e provisória e, por isso, a importância de também transcendê-lo, tal como o Senhor Supremo que é transcendental a todos esses modos. Essa transcendência aos modos é o que proporciona a liberação ainda em vida do ciclo de nascimentos, mortes e sofrimentos que surgem através deles. Aquele que não odeia a iluminação, o apego e a ilusão quando estão presentes, nem os deseja quando desaparecem. Que não se abala nem se perturba com quaisquer das reações das qualidades materiais, permanecendo neutro e transcendental, sabendo que somente os modos é que são ativos. Que está situado no eu e tem o mesmo comportamento diante da felicidade e do sofrimento. Que olha para um punhado de terra, uma pedra e um pedaço de ouro com a mesma visão. Que é igual em relação ao desejável e o indesejável. Que é estável, posicionado igualmente no louvor e na repreensão, honra e desonra. Que trata igualmente tanto o amigo quanto o inimigo. E que renunciou a todas as atividades materiais, disse que essa pessoa transcendeu os modos da natureza. Bhagavad Gita 14:22-25. O equívoco das nossas percepções sensoriais que impedem a aventura de uma experiência filosófica. Considera agora o que lhes acontecerá, naturalmente, se forem libertados das suas cadeias e curados da sua ignorância. Que se liberte um desses prisioneiros, que seja ele obrigado a endireitar-se imediatamente, a voltar o pescoço, a caminhar, a erguer os olhos para a luz. Ao fazer todos esses movimentos sofrerá, e o deslumbramento impedi-lo-á de distinguir os objetos de que antes via as sombras. Que achas que responderá se alguém lhe vier dizer que não viu até então os senão fantasmas, mas que agora, mais perto da realidade e voltado para objetos mais reais, vê com mais justeza?
C, enfim, mostrando-lhe cada uma das coisas que passam, o obrigar, à força de perguntas, a dizer o que é. Não achas que ficará embaraçado e que as sombras que via outrora lhe parecerão mais verdadeiras do que os objetos que lhe mostram agora? O mito da caverna. Sinto-me incapaz de permanecer aqui por mais tempo. Estou me esquecendo de mim e minha mente está girando. Prevejo só um mal, o matador do demônio Kese. Não vejo como pode resultar algo de bom se mato meus próprios parentes nesta batalha, nem posso, meu querido Krishna, desejar qualquer vitória, reino ou felicidade subsequentes, ó Govinda, de que nos valem reinos, felicidade ou até a própria vida quando todos aqueles pelos quais podemos desejar estão agora dispostos neste campo de batalha. O Madhusudana, matador de demônios, quando mestres, pais, filhos, avós, tios maternos, sogros, netos, cunhados e todos os parentes estão dispostos a dar suas vidas e propriedades estão diante de mim, então por que desejaria eu matá-los, ainda que eu sobreviva? O mantenedor de todas as criaturas, não estou disposto a lutar com eles nem mesmo em troca dos 3 mundos, muito menos por esta terra. Bhagavad Gita 1:30, 35. Krishna diz: meu querido Arjuna, como é que tais impurezas se desenvolveram em você? Elas não são próprias de um homem que conhece os valores progressivos da vida. Elas não conduzem aos planetas superiores, mas à infâmia. Bhagavad Gita 2, 4. O filho de Partha, não se entregue a essa impotência degradante. Ela não condiz com você. Largue tal fraqueza mesquinha de coração e levante-se, ó castigador dos inimigos. Bhagavad Gita 2, 3. Voltando à alegoria da caverna, observamos que ao partir da hipótese de que se um deles conseguisse se libertar e ter acesso ao que seria de fato a realidade, inicialmente ele poderia não conseguir distinguir os objetos materiais e reais daquelas sombras que estava habituado a ver, com uma grande probabilidade de continuar julgando as sombras como sendo mais reais do que a realidade recém-descoberta. Esse sentimento de negação da realidade provavelmente o faria desviar o olhar e fixar-se naquilo que já era seu velho conhecido, independente de apenas ser uma visão distorcida da realidade. De forma similar, Arjuna acredita que aquilo que ele pode julgar e analisar materialmente, ao se preocupar com as viúvas e filhos de seus primos, é o real, e tudo aquilo que foge da sua visão limitada, torna-se questionável e digno de lamentação. E é nesse espírito que ele questiona Krishna acerca dos princípios e dilemas da vida espiritual e material. Criar a nossa própria realidade a partir de informações equivocadas que recebemos ao longo da vida fatalmente nos conduz apenas a más compreensões. Assim como o homem liberto da caverna inicialmente pode se recusar a aceitar as sombras como algo sendo apenas representações parciais, Arjuna também formula diversas teorias que o impedem de desempenhar o seu papel de guerreiro. E da mesma forma que o ex-prisioneiro precisa passar pelo processo de se acostumar com a claridade tamanho ofuscamento que lhe causa a visão, aprendendo aos poucos a distinguir as sombras, e depois as imagens dos homens e dos objetos refletidos na água, posteriormente os próprios objetos e só para mais à frente enfrentar a luz dos astros e da lua para enfim enxergar o sol da forma como ele é, dentro do caminho de Bhakti também precisamos passar por todo um processo para nos purificarmos e nos prepararmos para termos a visão, darshan, de Krishna. Assim como o instrumento de libertação e cura da ignorância do acorrentado é a filosofia, o mesmo ocorre na prática da Bhakti Yoga através do mestre espiritual, que detém todo o conhecimento filosófico e quem concede a misericórdia inicial e, posteriormente, guia e acompanha o Bhakta durante toda a sua jornada. Dialética e Bhakti Yoga, 2 métodos científicos e filosóficos.
A concepção platônica de dialética é justamente a divisão destas duas dimensões, a inteligível e a sensível. O mundo inteligível, ou aquele fora da caverna, por estar ligado ao conhecimento verdadeiro, é onde a realidade é pura, imutável, permanente e eterna, e está ligado à episteme, ciência, essa acessível somente através da dialética. O mundo sensível, o mundo dentro da caverna, está ligado à doxa, opinião, ou seja, ao conhecimento perecível, falso e enganador, que conduz à representação de uma falsa realidade, não passando de um mero reflexo do mundo inteligível. Dentro desta concepção há 4 níveis de conhecimento, eikasia e pistes no domínio das coisas sensíveis, e dianoia e noesis no domínio das ideias. A eikasia platônica seria a incapacidade de compreender que uma percepção não passa de um reflexo do que é real, tal como a situação daqueles que estão enredados na energia ilusória de Maya, que os levam a crer que esse mundo palpável, apenas um reflexo do mundo espiritual, é o real. Nesse grau, não há perfeição, apenas equívocos, e por isso não é capaz de proporcionar o conhecimento perfeito. Pistes é a crença ou a fé na cópia sensível do mundo das ideias. Tal como exposto por Krishna, a entidade viva iludida acredita que suas emoções e práticas são as mais sublimes e as que proporcionam maior prazer. Dianoia é o conhecimento matemático e técnico, o pensamento racional, e trata-se de um processo intermediário que antecede a gnosis. Está ligado ao que é visível e às hipóteses. No que diz respeito a Bhakti Yoga, podemos comparar ao processo da prática, Bhajana Kriya, do serviço devocional, a ser abordado mais detalhadamente logo abaixo, um processo mais técnico que permite à entidade viva começar a entender a sua relação com Krishna, mas sem compreendê-la de fato, ou seja, há o conhecimento e a descrição técnica do que vem a ser uma relação com Krishna, mas ainda não há realização espiritual. As imagens observadas pelos prisioneiros são percepções sensoriais e justamente por serem oriundas dos sentidos é que são tão equivocadas. Não é possível compreender o mundo material através de sentidos imperfeitos, é necessário ir além, e somente a ação noética pode levar alguém até lá. E, por ela possibilitar o acesso ao mundo divino, aquilo que transcende, que é absoluto e está além do raciocínio, a noesis é considerada por Platão a mais elevada atividade mental. Para Platão, a dialética é o método científico e filosófico que permite a aproximação com o mundo das ideias. E assim como a noética estuda os fenômenos subjetivos da consciência, da mente, do espírito e da vida a partir de um ponto de vista científico, aquele no caminho de Bhakti Yoga, a ciência da devoção a Deus, também estuda esses fenômenos. Sendo o conhecimento filosófico algo racional e sistemático, podemos dizer o mesmo da Bhakti Yoga, no que diz respeito a também ser um método científico e filosófico de aproximação a Deus, ao passo que descreve as atividades racionais e sistemáticas, sadhana bhakti, que permitem ao seu praticante, o bhakta, atingir a meta pretendida, a ascensão ao mundo espiritual ainda em vida. Bhakti, devoção, é um tipo de cultivo, ela não surge da inércia, ela é cultivada a partir da dedicação à prática de atividades, sadhana, que visam exclusivamente a satisfação da suprema personalidade de Deus, de forma a ocupar todos os nossos sentidos no serviço a Krishna e aos seus remanescentes. E assim como qualquer outra pessoa, ele também possui seus próprios gostos e desgostos, e a prática da Bhakti Yoga, como qualquer outra ciência, consiste em descobrir quais são seus gostos para que possamos satisfazê-los e quais são seus desgostos para que possamos eliminá-los de nossas vidas. Em suma, trata-se de um processo muito simples e acessível, que consiste em descobrir o que é favorável ou desfavorável e na sua aplicação no serviço contínuo e ininterrupto a Deus e a seus devotos. Primeiramente,
É necessário que o indivíduo tenha o desejo preliminar de autorrealização, e tenha fé. Shraddha, esse é o passo primordial, pois isso criará nele o desejo de associar com pessoas espiritualmente avançadas, sadhu sangha. Não havendo diferença entre a forma do Senhor Supremo e suas palavras, ambos são transcendentais. É impossível compreender o esoterismo da Bhakti Yoga se tal ensinamento não for proporcionado por mestres igualmente transcendentais. Devido a isso, ele naturalmente buscará por um mestre espiritual fidedigno para ser iniciado nesse caminho. Durante a iniciação, o Bhakta recebe a Bhakti Lata Biksha, a semente do serviço devocional, e a partir daí, passa a realizar a prática do serviço devocional, Bhajana Kriya, sob suas instruções. Mantendo essa semente sempre regada através dos passos sistemáticos descritos acima, ela não morre mais, ela apenas cresce e aumenta gradualmente até nos levar à morada eterna de Krishna, conhecida pelo nome de Goloka Vrindavana. Portanto, durante esse processo é que se aprende a praticar o controle do corpo, da mente e das atividades, pois sem antes trabalhar a mente em consciência de Krishna para estar sempre absorta nas atividades divinas, não é possível entrar na sua eterna morada. A consequente liberação dos desejos materiais e de tudo que é desfavorável a Bhakti, Anartha Nivritti, e o alcance da estabilidade na autorrealização, Nista Bhajana Kriya, conduzem ao desenvolvimento do gosto de ouvir sobre Krishna, Rusi, e o apego a ele, Asakti, e também leva o Bhakta a um estágio preliminar de amor puro por Deus, Bhava, para depois ele então experimentar o que é esse verdadeiro amor puro por Deus, Krishna Prema. Visvanatha Chakravarti Thakura, autor de diversos livros de Bhakti Yoga de suma importância, em sua obra Madhurya Kadambini divide a fase de Bhajana Kriya em duas. Anistita Bhajana Kriya, instável, e Nista Bhajana Kriya, estável. Dentro da fase de Anistita, o Bhakta pode experimentar 6 obstáculos. Utsamayi, o entusiasmo esporádico devido a novas realizações e concepções de estado, o que pode levar a uma falsa sensação de compreensão. 2. Ganatarala, oscilações no entusiasmo, alternância entre atenção e negligência. 3. Viuda Vikalpa, instabilidade mental nas práticas de devoção. 4. Visaya Sangara, dificuldade no abandono dos prazeres sensuais. 5. Niyamaksama, dificuldade em seguir os votos ou regulações. 6. Taranga Ranjini, distrair-se com o lucro, respeito e distinção que ocorrem durante o curso da prática devocional e utilizá-los para o seu prazer pessoal. Embora Bhajana Kriya se divida entre essas duas fases, Visvanatha introduz eles entre elas a fase de Anartha Nivritti, que é a diminuição dos apegos indesejados. Somente através da remoção do que é desfavorável a Bhakti é possível avançar para a estabilidade de Nista Bhajana Kriya, ou seja, a prática do serviço devocional só encontra a sua estabilidade quando o praticante remove por completo seus desejos pessoais, equivocados a ponto de sempre serem desfavoráveis ao cultivo de Bhakti. O Sol, ou Krishna, conduzem ao conhecimento. Sócrates, depois disso, poderá concluir, a respeito do Sol, que é ele que faz as estações e os anos, que governa tudo no mundo visível e que, de certa maneira, é a causa de tudo o que ele via com os seus companheiros, na caverna. O mito da caverna. O filho de Kunti, Arjuna, eu sou o sabor da água, a luz do sol e da lua, a sílaba Om nos mantras védicos. Eu sou o sono éter e a habilidade no homem. Bhagavad Gita 7:8. Não há diferença entre o sol,
que governa tudo no mundo visível, que cria as estações e os anos e ilumina o mundo verdadeiro, o bem, a causa de tudo que de reto e belo existe em todas as coisas, e o Senhor Krishna, pois ele próprio é o sol radiante, sendo esse a manifestação de sua refulgência, além dele também ser o responsável por reger todo o universo e ser o portador de toda a beleza. Todos nós possuímos uma pequena fresta à espera da iluminação solar de Krishna. E essa luz é quem dissipa completamente a escuridão que o esquecimento do nosso relacionamento eterno com ele nos proporciona. No que diz respeito a essa iluminação espiritual, é importante ressaltar que o Bhakta iluminado espiritualmente não é alçado à posição de Deus, tampouco alcança o estado de compreensão que pertence somente a Deus. Por iluminação espiritual se entende que ele de fato compreendeu qual é a sua participação nas atividades de Krishna. Portanto, o caminho de Bhakti não leva ninguém a se tornar Deus, e sim a se reconhecer como um receptáculo das vontades divinas perfeitas. Aqueles que estudam os Vedas e bebem o suco de Soma, buscando os planetas celestiais, me adoram indiretamente. Eles nascem no planeta de Indra, onde gozam de delícias divinas. Quando eles tiverem então gozado de prazer celestial dos sentidos, voltarão a este planeta mortal outra vez. Assim, através dos princípios védicos, eles só alcançam felicidade fugaz. Mas aqueles que me adoram com devoção, meditando em minha forma transcendental, para eles eu trago o que lhes falta e preservo o que eles têm. Tudo que um homem possa sacrificar para outros deuses, o filho de Kunti, na realidade destina-se unicamente a mim, mas é oferecido sem compreensão verdadeira. Eu sou o único desfrutador e o único objeto de sacrifício. Aqueles que não reconhecem minha verdadeira natureza transcendental, caem. Aqueles que adoram aos semideuses nascerão entre os semideuses. Aqueles que adoram a fantasmas e espíritos nascerão entre tais seres. Aqueles que adoram aos antepassados irão ter com os antepassados. E aqueles que me adoram viverão comigo. Bhagavad Gita 9:20, 25. Os versos acima são bastante importantes porque demonstram como Krishna concede toda a liberdade para aqueles que não desejam servi-lo, mesmo que ainda o façam indiretamente, e os encaminha para o destino pretendido. Mas em contrapartida, devido à sua natureza que também é servil, ele concede todas as facilidades para aqueles que desejam servi-lo e alcançar a sua morada, para aqueles que estão constantemente devotados e me adoram com amor estático, eu dou a compreensão com a qual eles podem vir a mim. Bhagavad Gita 10:10. A negação ao conhecimento, a sua aceitação em ouvir e se render. Sócrates, imagina ainda que esse homem volta à caverna e vai sentar-se no seu antigo lugar. Não ficará com os olhos cegos pelas trevas ao se afastar bruscamente da luz do sol? Glauco, por certo que sim. Sócrates, e se tiver de entrar de novo em competição com os prisioneiros que não se libertaram de suas correntes, para julgar essas sombras, estando ainda a sua vista confusa e antes que seus olhos se tenham recomposto, pois habituar-se à escuridão exigirá um tempo bastante longo, não fará que os outros se riam à sua custa e digam que, tendo ido lá acima, voltou com a vista estragada, pelo que não vale a pena tentar subir até lá. E se alguém tentar libertar e conduzir para o alto, esse alguém não mataria, se pudesse fazê-lo? Glauco, sem nenhuma dúvida. Sócrates, agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar, ponto por ponto, esta imagem ao que dissemos atrás e comparar o mundo que nos cerca com a vida da prisão na caverna, e a luz do fogo que a ilumina com a força do sol.
Quanto à subida à região superior e à contemplação dos seus objetos, se a considerares como a ascensão da alma para a mansão inteligível, não te enganarás quanto à minha ideia, visto que também tu desejas conhecê-la. Só Deus sabe se ela é verdadeira. Quanto a mim, a minha opinião é esta. No mundo inteligível, a ideia do bem é a última a ser apreendida, e com dificuldade, mas não se pode apreendê-la sem concluir que ela é a causa de tudo o que de reto e belo existe em todas as coisas. No mundo visível, ela engendrou a luz. No mundo inteligível, é ela que é soberana e dispensa a verdade e a inteligência. E é preciso vê-la para se comportar com sabedoria, na vida particular e na vida pública. Glauco, concordo com a tua opinião, até onde posso compreendê-la. O mito da caverna. Agora estou confuso sobre meu dever e perdi toda a compostura por causa da fraqueza. Nesta condição, peço que você me diga claramente o que é melhor para mim. Agora sou seu discípulo, e uma alma rendida a você. Por favor, instrua-me. Bhagavad Gita 2:7. Abandone todas as variedades de religião e simplesmente se renda a mim. Eu libertarei você de todas as reações pecaminosas. Não tema. Bhagavad Gita 18:66. Arjuna diz: meu querido Krishna, ó pessoa infalível, agora minha ilusão se foi. Recobrei minha memória por sua misericórdia, e agora estou firme e livre de dúvidas e estou preparado para agir de acordo com suas instruções. Bhagavad Gita 18:73. A inadequação ao antigo ambiente por parte do prisioneiro liberto, assemelha-se à do filósofo em relação ao mundo que não o compreende, e também não é diferente da inadequação que inicialmente podemos sentir ao ter nossos olhos abertos com o achote do conhecimento. Mas tal sentimento de inadequação ao mundo é paulatinamente eliminado conforme nosso sentimento de pertença a Krishna aumenta. Sócrates ainda explica a Glauco que se o homem retornasse para compartilhar com seus companheiros e envolvê-los em a sua descoberta, superasse a perda de visão momentânea ocasionada pela escuridão que fugiu ao seu costume, e também o fato dos seus companheiros rirem e desdenharem da sua saída porque em sua opinião não teria valido pena, ele provavelmente seria morto ao insistir com seus companheiros de que o real e o belo estava lá fora, uma vez que sentiriam medo de serem forçados a subir e de também ficarem cegos. O mesmo ocorre com as entidades vivas que preferem se cegar com o véu de Maya, a ilusão, e optam por atrasar a descoberta da verdade absoluta, apesar de muitas vezes ouvirem as realizações de almas mais elevadas. Um exemplo específico de não aceitação do conhecimento supremo também pode ser visto na própria batalha de Kurukshetra. Os Pandavas, as virtudes, por reconhecerem Krishna como sendo a suprema personalidade de Deus, escolhem tê-lo ao seu lado como conselheiro e ajudante, ao contrário dos filhos de Dhritarashtra, que preferem contar apenas com as forças armadas de Krishna porque julgavam que assim seriam invencíveis. Embora para Sócrates corra risco de morte aquele que tenta mostrar um mundo totalmente diferente e desafia o senso comum ao tentar comprovar que todas aquelas sombras não passam de um mero reflexo distorcido ou uma realidade puramente parcial, tal medo não acompanha a vida daquele que se oferece a Krishna e recebe dele a dádiva do conhecimento absoluto. Essa obtenção do conhecimento nos livra da posição de lamentadores daquilo que não é digno de pesar e também nos liberta do medo diante das aparentes dificuldades que possam surgir por sermos seu servo. O fato de Arjuna se referir a Krishna como infalível, Achyuta, é bastante simbólico, pois demonstra que ele nunca falha em atender o desejo do seu devoto.
Desejar servir Krishna e transcender os três modos da natureza através do serviço transcendental amoroso a ele é o que permite ao buscador a gozar da real felicidade proporcionada pela vida espiritual enquanto ainda no mundo material, tornando bem-sucedido material e espiritualmente, pois conforme expresso no último verso do Bhagavad Gita, onde quer que esteja Krishna, o mestre de todos os místicos, e onde quer que esteja Arjuna, o arqueiro supremo, certamente também haverá opulência, vitória, poder extraordinário e moralidade. Bhagavad Gita 18, 78. Madhukari Radhika Devidasi